Olá, meus amores, bom dia para vocês. A gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, né? A gente está falando sobre conjuntos. A gente viu anteriormente o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. E hoje a gente vai ver o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, tá? Para isso, gente, vamos ver aqui esse exemplo. Ele diz que o recipiente a seguir está com líquido até a metade da sua capacidade. Se esse recipiente tem a capacidade para 1 litro, então a quantidade de líquido em seu interior equivale a 1/2 do litro, ou seja, a metade do litro, que é 0,5 litros. Para representar medidas como essa, podemos usar os números racionais. Mas o que isso significa? O que são os números racionais? Os números racionais, eles são elementos de um conjunto numérico formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. E o conjunto dos números racionais é formado por todos os elementos que podem ser escritos na forma fracionária. Assim, se o número pode ser representado por uma fração, então ele é um número racional, tá? Então vamos lá. Todo número que pode ser representado na forma de uma fração, ele é um número racional, já que os números racionais, ele é um conjunto numérico formado por todos os números que pode ser escrito na forma de fração. Então, aqui eu tenho 1/2, que é um número racional. Então, ele é escrito de forma genérica, na forma genérica fracionária, da seguinte forma: A sobre B. E o conjunto dos números racionais, ele é representado pelo símbolo Q, tá? Então, o conjunto dos números racionais, ele é representado pelo símbolozinho Q, tá? Então, o que é uma fração? Uma fração é uma divisão entre dois números inteiros, né? Então, que vai ser representado da seguinte forma: A está para B, então A sobre B, onde o A e o B, eles são números inteiros, ou seja, eles podem ser positivos e eles podem ser negativos. O A, ele pode assumir qualquer valor inteiro, positivo, negativo, incluindo também o zero. Já o B, ele pode ser só positivo e negativo. O zero já não pode entrar aqui, assumindo aqui como valor de B, ok? Então, A sim, pode ser zero. O B, ele não vai poder ser zero, tá? Sendo assim, uma fração, ela vai necessitar sempre que o B seja diferente de zero, ok? Sempre dessa forma. Então, vamos ver aqui, ó, alguns exemplos, ó. Eu tenho aqui 3/4, eu tenho 1/9, eu tenho -13 sobre 3, eu tenho 5 sobre 1 e eu tenho -12 sobre 3. Observe que dá pra gente fazer a divisão: 3 dividido por 4, 1 dividido por 9, -13 dividido por 3, 5 dividido por 1, -12 dividido por 3. O que a gente pode observar aqui? Que a gente tem diferentes resultados, ó. Aqui eu tenho um decimal. Aqui eu tenho também um número decimal com dízimas periódicas, né? Aqui eu também vou ter um decimal com dízima. Aqui eu vou ter um número natural e aqui eu vou ter um número inteiro negativo. Então, o que é que eu posso concluir, ó? Que tanto o 5, que é um número natural e também é um número inteiro positivo, quanto o 4, que é um número inteiro negativo, eles são números racionais. Então, todos os números inteiros também são racionais, tá? Todos os números inteiros, repito, também são racionais, porque eles podem ser obtidos pela divisão de dois números inteiros, tá? Ó, por exemplo, o 7, que é um número natural e que é um número inteiro positivo, ele pode ser obtido pela razão 7 sobre 1, que é 7 dividido por 1, que é 7, 14 dividido por 2, que é 7, 21 dividido por 3, que é 7. O -2, que é o inteiro negativo, pode ser obtido pela razão -2 dividido por 1, vai dar -2, -4 dividido por 2, que vai dar -2, -6 dividido por 3, que vai dar -2. Assim, eu concluo que todo número inteiro, ele também vai ser racional.
Então, aqui nesse outro exemplo, ó, eu tenho 18 dividido por 3, que é 6, menos 48 dividido por 2, menos 24, 28 dividido por 4, 7, e 3 dividido por 1, 3. Assim, o que a gente pode concluir? Que ao dividir dois números inteiros, eu vou obter também um número inteiro. E eu vou ter também aqui a formação de um número racional, ok? Outra observação, ó. Um número na forma decimal finita, ou seja, um número racional escrito na forma de fração, ele pode formar um número na forma decimal finito. O que quer dizer finita? Que é aquela divisão exata, tá? Ó, 7 dividido por 5 dá 1 inteiro e 4 décimos. 23 dividido por 8 dá 2 inteiro e 875 milésimo. Menos 37 dividido por 4 dá menos 9 inteiros e 25 centésimo. 648 dividido por 625 dá 1 inteiro e 368 décimos de milésimos, ok? Ele também, os números racionais também podem formar uma dízima periódica. Como a gente pode observar aqui, ó. Eu tenho 5 terços, que aí vai formar 1,6666. Então, vai se repetir o período 6 aqui, ó. O período aqui é formado pela quantidade que vai se repetir, no caso, é o algarismo 6 que se repete. Menos 1 terço, menos 0,333. O período aqui, ó, é o 3, quem tá se repetindo. 235 sobre 99, então tem um 2,37, 37, 37. Quem tá se repetindo aqui é o 37. Tá? Então, aqui, a representação dos números racionais, ele pode formar uma dízima periódica. Então, a respeito dos números racionais, o que a gente pode concluir a respeito dos números racionais? Que eles são escritos na forma fracionária, representado como forma de fração, simbolicamente A está para B, onde o valor que o A vai assumir é um número inteiro, o valor que o B vai assumir também é um número inteiro, só que o B é um número inteiro diferente de zero, tá? Dentro dos conjuntos dos números racionais, ao ser escritos números racionais, eu posso obter números inteiros a partir da representação nos racionais. Eu posso obter números na forma decimal finita. Eu posso obter números na forma decimal na qual será uma dízima periódica. E eu posso obter um número natural, que é um número inteiro positivo, e um número inteiro negativo. Lembrando sempre que eu posso representar os números racionais na forma decimal, porque eu posso fazer a divisão da fração e colocá-los em forma de números decimais. Aqui a gente tem a reta numérica da representação de alguns números racionais, que a gente tem 9 meios, que a gente já tem a representação em decimais, aqui a gente tem 2 quintos, menos 7 quintos e menos 13 terços, tá? Temos essa representação aí. Na reta numérica, sempre é possível determinar um número racional entre dois números racionais, quaisquer. Por exemplo, entre o número 3 e o número 4. Existe o 3,5 e entre o 3,5 e o 4 existe o 3,9. Entre o 3,9 e o 4 existe o 3,99 e assim por diante. Então, mas a gente pode observar aqui, ó, entre o 3, por exemplo, e o 4, a gente tem o 3,5 e a gente tem o 3,9. Se eu quiser representar aqui entre o 3,9 e o 4, eu tenho 3,99, ok? Então, existem números com infinitas casas decimais. Nesse intervalozinho aqui vai existir o número com infinitas casas decimais, tá? E aí, quando eu tenho números com infinitas casas decimais, embora elas não sejam dízimas periódicas, tá? Os algarismos da parte decimal, eles não vão estabelecer um padrão de repetição, porque se fosse dízima, a dízima ela tem um período, ou seja, ela vai ter um número ou números que vai se repetir, um período que se repete.
Então, quando eu tenho números decimais com infinitas casas decimais que não obedecem a um padrão de repetição, eu tenho daí os números racionais. Perdão, gente, os números irracionais. E o que são os números irracionais? São números decimais, eles são infinitos e eles são não periódicos. O que é não periódicos? Eles não possuem um período, ou seja, eles não obedecem um padrão de repetição. E eles não podem ser representados por meio de frações irredutíveis. Diferente dos números racionais que a gente consegue representar por meio de frações, tá? Frações irredutíveis. Então, aqui, ó, a raiz de 2, por exemplo. A raiz de 2 é um número irracional, porque você não consegue encontrar a raiz exata de 2. Ela vai ser 1,4, 1, e aí vai ter essas repetições aqui de números, esse padrão aqui de números, que é uma repetição que não obedece um padrão. Na verdade, não é um padrão de número, é uma repetição que não estabelece um padrão de números. Raiz de 31 dividido por 2 vai ser 2,78388, e aí vai continuar aqui, ó, eles são infinitos. Não vai obedecer aqui um padrão de repetições do número. Menos raiz de 3. Aí você tem aqui menos 1,7320, e aí vai continuar. O π, a gente utiliza a aproximação do π nas resoluções, e a gente vai calcular áreas de círculo, né? A gente trabalha com circunferência, que a gente usa 3,14, mas na verdade o π, ele é 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 3 e assim continuamente. Então aqui não obedece um padrão de repetição e é infinito aqui esses decimais, tá? Então os números irracionais, diferente dos números irracionais, as dízimas periódicas, elas são racionais. Ou seja, aqui a gente não obedece um padrão de repetição, ou seja, a gente não tem aqui a presença de períodos de dízimas periódicas. Então, as dízimas periódicas, elas vão pertencer aos números racionais e não aos irracionais, ok? Os números irracionais, eles podem ser algébricos ou transcendentes. Será algébrico quando se fazer uma equação algébrica de coeficientes inteiros, e se for algébrico, então ele será transcendente. Por exemplo, a raiz quadrada de 2, ela pode ser escrita da seguinte forma. Não. X ao quadrado menos 2 igual a 0. Então, o que você iria fazer aqui, ó? Você resolveria da seguinte forma. X será igual a raiz quadrada de 2. Passaria o 2 para o segundo membro e aqui você transformaria a potenciação em radiciação. Então, você escreveria dessa forma. Raiz quadrada de 2. Então, a raiz quadrada de 2, ó, ela é um número irracional. Ela não é exata, ela é um decimal infinito, tá? Com infinitas casas decimais e que não obedecem a um padrão de repetição. O π, ele também é um número irracional. A raiz de 5, a raiz de 7 também é um número irracional. A raiz de 11, a raiz de 13 também são números irracionais, ok?